Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos. Na aula de hoje a gente vai estudar a ausculta do coração, a ausculta do exame físico cardiovascular. Na minha opinião, o exame físico mais interessante que tem da gente fazer. Na ausculta cardíaca, a gente vai identificar as bolhas cardíacas para depois identificar se o ritmo é regular ou irregular. Depois a gente vai avaliar se existem sopros, cliques ou estalidos. E assim a gente monta o raciocínio para a ausculta cardíaca. Então vamos lá. Existem bolhas normais e bolhas acessórias. Eu já apresentei para vocês as bolhas normais. Se a gente tomar como base o ventrículo esquerdo, na hora que está ocorrendo a diástole, a válvula mitral está aberta. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quando aquele ventrículo se enche, a pressão do ventrículo é maior do que o átrio. A válvula mitral, B1. Quando ocorre B1, é porque o ventrículo vai começar a se contrair para ejetar o sangue para a aorta. Então eu estou no período sistólico. O ventrículo se espreme todinho até que ele vence a pressão da aorta. Quando ele vence a pressão da aorta, a válvula aórtica se abre, ocorre toda a sístole. Quando a pressão da aorta vence a do ventrículo, que já ejetou todo o sangue, por isso a pressão caiu, ocorre B2. Ocorre o fechamento da válvula aórtica, ocorre o final da sístole e já dá início à diástole, ao próximo enchimento ventricular, e assim sucessivamente. Então, os sons normais na ausculta cardíaca, temos os nossos queridos B1 e B2. Existem as bolhas acessórias, que chamamos também dos seus irmãos parentes longes, B3 e B4, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Importante, dê essa dica no início da aula. B3 e B4 são sons melhor audíveis com a campânula do estetoscópio. Então a gente tem aqui a região do diafragma, essa região maior que tem a membrana, que é o diafragma adulto. Isso aqui é o diafragma pediátrico. E quando essa região do estetoscópio está sem o diafragma, ela é a campânula. Ela é a parte do o receptor que pode auscultar melhor os sons de baixa frequência. Quais são? O Fla mitral, o Fla tricúspide, B3 e B4. Beleza, o que a gente precisa saber mais um pouco de B1? B1 é o fechamento da válvula atrioventricular, tanto a mitral quanto a tricúspide. A gente estudou até agora mais o ventrículo esquerdo, mas isso equivale para as câmaras cardíacas. B2 é o fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Deu B1, iniciou a sístole. Deu B2, iniciou a diástole. E cada válvula e cada som desse, ele é composto por duas válvulas. Tem a mitral e a tricúspide, que fazem a B1, tem a aórtica e a pulmonar, que fazem a B2. Normalmente, o que é que ocorre? O ventrículo esquerdo sempre trabalha com maior pressão. Então, ele se abre e se fecha, ele se contrai e ele se relaxa de forma mais rápida, porque as diferenças de pressão são muito grandes. Então, geralmente, a primeira bolha é composta pelo fechamento da mitral e pelo fechamento da válvula tricúspide. Mas o componente mitral, ele é um pouco mais antecipado do que o tricúspide. Ele vem um pouquinho antes, apesar disso não ser perceptível na ausculta. Mas saiba disso, o componente mitral, que é o fechamento da válvula mitral, a gente chama de M1, e o fechamento da válvula do coração direito, que é a tricúspide, a gente chama de T1. Estou auscultando B1, eu só vou auscultar um som, mas eu sei que ali é o fechamento de duas válvulas. Da mesma forma, B2. B2 é o fechamento da aórtica e da pulmonar, coração esquerdo e coração direito. Pelo fato do coração esquerdo trabalhar com diferenças muito grandes de pressão, eu vou ter o componente aórtico, que é do coração esquerdo, um pouco antes do pulmonar. Mas isso, normalmente, eu vou escutar um único som. Eu vou escutar um único som. Mas eu tenho que ter noção que ali está ocorrendo simultaneamente o fechamento da aórtica e o fechamento da pulmonar. Por quê? Qual a importância disso? Existem situações em que a B2 está desdobrada. O que é isso? Ora, por algum motivo, o componente aórtico se separou da pulmonar. Então, não vou só escutar um único som que representa B2. Eu vou escutar dois sons que os dois representam B2. Então, aí eu já posso pensar em algumas hipóteses diagnósticas. Dando continuidade, B1, portanto, é o fechamento das átrios ventriculares.
direita e esquerda, mitral e tricúspide, e B2, o fechamento da válvula semilunares, aórtica e pulmonar. Lembra lá de como é a projeção sonora e do fluxo sanguíneo dessas válvulas? Observem de novo aqui, porque a gente tem que repetir para poder aprender. Ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula mitral e ela vai se direcionar para o foco mitral. Da mesma forma, eu tenho a válvula tricúspide, ela se direciona para o foco tricúspide. Quem são os focos mitrais e tricúspide? A gente chama de focos do ápice. Então, o som que é melhor audível em foco do ápice é porque eu auscultei ele melhor no foco tricúspide e no foco mitral. O mesmo raciocínio vale para a válvula aórtica e pulmonar. A válvula aórtica é melhor audível no foco aórtico, a válvula pulmonar pela projeção no foco pulmonar. Então, quem são os focos da base? São o foco aórtico e o foco pulmonar. Um som que é melhor audível nos focos da base é porque eu tenho ele com maior intensidade em foco aórtico ou em foco pulmonar. Como eu falei, toda bulha é composta por dois sons, que a gente normalmente só escuta um porque eles ocorrem simultaneamente. Mas o que é que a gente tem que ter noção? O ventrículo esquerdo ele trabalha com diferenças de pressões muito grandes. Estou repetindo isso. Então, o componente aórtico da segunda bulha ele é muito intenso quando eu comparo com o componente pulmonar, porque o ventrículo direito é um ventrículo que trabalha com poucas pressões. A diferença de pressão neles são muito pouca. Então, você veja bem, é como se fosse uma porta. A gente tem o ventrículo esquerdo que trabalha com porta muito aberta, então quando a gente fecha, ela ocorre uma pancada muito grande, digamos assim, e o ventrículo direito é aquela porta está fechadinha que o vento passa, só faz um pouco barulho. Da mesma forma, por isso que em B2, o componente aórtico, que a gente chama de A2, A porque é aórtica e o 2 da segunda bulha, ele é audível em todo o precórdio, porque o coração direito trabalha com grandes pressões, se a porta fechar, ela ocasiona um som muito alto. Então, em qualquer lugar eu escuto B2 e quando não é no foco pulmonar, eu sei que ali é basicamente o componente aórtico, porque o componente pulmonar, que é coração direito, da segunda bulha, ele é mais audível somente no foco pulmonar. Então, naquela região, se eu estou escutando foco pulmonar, eu estou escutando B1 e B2, eu sei que ali o B2 tem o componente aórtico e o componente pulmonar. Mas as outras regiões do precórdio, do tórax, eu vou auscultar predominantemente B2 pelo seu componente aórtico. Portanto, B1, que é o início da sístole, então ela coincide com o ictus codes, que é o momento da contração cardíaca, o batimento do ápice do coração, e com a pulsação arterial carotídea, ou com qualquer outro pulso arterial. Por quê? Se eu fizer a palpação do pulso radial e auscultar o coração, na hora que eu sinto o pulso, é na hora da sístole. E o que é que marca o início da sístole? O fechamento da mitral, o fechamento da tricúspide, o fechamento das válvulas atrioventriculares, que ocasionam o ruído B1. Ela tem um timbre mais grave, por isso que a gente representa a onomatopeia que representa B1 é o tum, enquanto que o tá é o que representa a segunda bulha. Segunda bulha que a gente auscultada depois do pequeno silêncio, porque se a gente for naquele gráfico do ciclo cardíaco, a gente vê que a sístole tem uma menor duração em relação à diástole. Por isso que a gente escuta assim: tum, tá, tum, tá, tum, tá. Entre o tum e o tá, que é a sístole, é um período de curta duração. Entre B2 e a próxima B1, que é a diástole, é um período de mais longa duração. Tem um timbre mais agudo e é representado na onomatopeia tá. Agora põe aí o seu fone, aumente o volume e vamos observar o que é B1, o que é B2, o que é o intervalo sistólico e o que é o intervalo diastólico. Portanto, perceba, existe o tum, a primeira bulha, inicia o intervalo sistólico, e existe o tá, que fecha o intervalo sistólico e inicia o intervalo diastólico.
o pequeno silêncio, intervalo sistólico, o silêncio maior, intervalo diastólico. Vejamos de novo. Beleza, então a gente tem aqui aquela representação fazendo uma correlação aqui com o eletrocardiograma, onde o complexo QRS é o complexo de despolarização ventricular, é o que marca a sístole, e o que é que marca a sístole na ausculta? O início da B1. Então veja bem como tem uma correlação aqui entre o eletrocardiograma e a nossa ausculta. Observe a diferença do intervalo sistólico, que é entre B1 e B2, e a diferença da duração do intervalo diastólico, que é entre B2 e a próxima B1. A representação de B1 é o TUM, a representação de B2 é o TA. E dessa forma a gente observa TUM-TA, TUM-TA, TUM-TA. Lembrando sempre que as bulhas são representadas por dois componentes, apesar pela sua simultaneidade a gente ausculta somente um. Mas lembre que a B1 ela é composta pelo componente mitral, que é coração esquerdo, então vem imediatamente antes, e o componente tricúspide vem um pouquinho depois, mas só percebemos um som. E o componente B2 é o componente relacionado às válvulas semilunares, de forma que a válvula do coração esquerdo, pela diferença de pressão muito grande, ela se fecha um pouco mais rápido. Então ela vem imediatamente antes do componente pulmonar, que é coração direito. Então observe essa relação entre os componentes, entre os intervalos sistólicos e diastólicos e a onomatopeia que representa, o timbre que representa a primeira e a segunda bulha. E existe ainda a intensidade das bulhas, a fonese, que a gente denomina como fonese das bulhas. Podem ocorrer as bulhas normofonéticas, onde tem uma intensidade que a gente considera como normal. Existem situações que causam um aumento da intensidade, a gente chama de bulha hiperfonética, e existem situações em que ocorre diminuição da intensidade da bulha, chamamos de bulhas hipofonéticas. O que é que pode alterar a intensidade da primeira bulha? Aquela bulha relacionada à válvula mitral e à válvula tricúspide. Veja bem, um paciente que tem aquele tórax efizematoso, paciente tabagista, paciente idoso, tem um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Consequentemente, ele distanciou a parede do tórax do coração. Então, eu vou perceber aquela ausculta comparado a todas as outras que eu auscultei com intensidade menor. Então, eu vou chamar de uma alteração hipofonética, aquelas doenças causadas pelo enfisema pulmonar, que é o DPOC. O contrário, o paciente tem aquele tórax achatado, aquele tórax com o diâmetro anteroposterior reduzido. Então a parede torácica está muito perto do coração. Então eu vou ter situações de bulha hiperfonética, como o tórax fino. E existem as situações patológicas, como o pneumotórax, como as taquiarritmias, o hipertiroidismo, que o coração, o metabolismo está muito rápido, então as válvulas se fecham com muita intensidade, ocasiona hiperfonese das bulhas e várias outras condições que acarretam a alteração da intensidade das bulhas. Da mesma forma, a segunda bulha pode ser também alterada a sua intensidade. Por exemplo, aquele paciente que tem hipertensão arterial há muito tempo, uma pressão alta, o ventrículo esquerdo ele tem que trabalhar de forma muito intensa para jogar o sangue contra uma periferia que está hipertensa. Veja, o problema da hipertensão arterial sistêmica não é no coração, é nos vasos da periferia, porque eles estão fechados, aumentando a pressão. O coração vai ter que fazer muita força para jogar aquele sangue contra aquela periferia que está fechada. Portanto, o que é que vai acontecer com aquela válvula que está no meio entre o ventrículo esquerdo e entre os vasos periféricos, que é a válvula aórtica, que representa B2? Ora, na hipertensão arterial sistêmica, ela vai estar com intensidade aumentada, ela vai estar hiperfonética. Já naqueles pacientes que têm calcificação da válvula aórtica, que por uma febre reumática ou pelo envelhecimento, aquela válvula ficou calcificada, com a dificuldade para abrir e fechar, ela vai ter uma intensidade diminuída. Ela vai ter uma válvula, uma segunda bulha hipofonética, como no caso da estenose aórtica, aquela válvula calcificada.